Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, dia 11 de maio de 2023, 9 horas e 46 minutos. Louvo ao Senhor porque Ele nos levou e nos trouxe em paz, né? Eu e a irmã que foi comigo, né? Aliás, eu e a irmã que fomos juntas. E bom dia. E o Senhor nos trouxe em paz, né? E glória a Deus por isso. E eu fico vendo a bênção do Senhor, porque faz alguns dias que eu estava numa luta muito grande e o Senhor tinha me falado o dia que era para sair daqui. Mais uma luta tremenda, uma luta espiritual. E nessa luta eu pedi para o Senhor que Ele me desse paz e me desse a condição de eu ir e voltar sem ter problema nenhum aqui dentro da minha casa, né? Que eu chegasse na paz do Senhor e que tudo fosse bem. E o Senhor providenciou uma situação aonde o Senhor providenciou a situação ruim e providenciou também a situação de fuga. E eu louvo ao Senhor por isso. Da onde a gente não espera, Deus traz a providência. Bom dia, Marta. Saudade também, minha irmã. Mas foram só 2 dias. E eu fico vendo como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é maravilhoso. E eu glorifico ao Senhor porque tudo aquilo que o Senhor tinha me alertado durante todo esse tempo, o Senhor deu a solução, né? Deu o que tinha que ser colocado, ser posto. Louvo a Deus por isso, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Então nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos nos desesperar. Entenderam? Nós temos que, quando você vê a situação fechando, quando você vê as coisas assim, parecendo que o céu tá de bronze, você clama ao Senhor, você ora, cala a boca, entendeu? Não é para ficar falando. Irmãos, Deus não gosta de pessoas que falam demais. O que eu tô falando, falar demais? Não é você conversar, mas é o que você vai falar, entendeu? Por exemplo, eu tô passando por uma luta. Quando Deus manda comunicar aos filhos de Deus, a gente comunica. Como aconteceu, o Senhor falou comigo numa noite. Eu falei, Senhor, dia 9 tá chegando. Eu tô aqui em desespero, porque da vez passada foi um terror aqui dentro, porque eu fui. E nesse dia, como que vai ser? O Senhor já me estipulou que dia que é. E o Senhor falou comigo, comunica aos santos para orarem pela tua vida. E assim eu fiz. Mas fora disso eu não faço. Se Deus não mandar, eu não faço. E outra coisa, tem pessoas que reclamam da vida o tempo inteiro. Tem pessoas que ela levanta reclamando e dorme reclamando. Ela não consegue acreditar, ela acredita da boca para fora. Preste atenção, meus irmãos. Tem pessoas que acreditam, falam, não, porque Deus, mas é daqui para fora. Esse que é o problema. Você tem que confiar de dentro, é lá dentro a tua confiança. Você não pode jogar para fora e não ter essa confiança dentro de você. Você está sendo hipócrita. Você precisa aprender a confiar, você precisa aprender a mente do Senhor Jesus. Você precisa aprender o que Ele quer que você fique de boca fechada. Porque o fechar da tua boca está demonstrando para Ele que você está confiando nele, por mais que o teu coração esteja aflito. Mas o fechar da tua boca denuncia no mundo espiritual que você confia no teu Deus. O máximo que você pode falar são as palavras de vida eterna que tem na palavra. Toda arma preparada contra mim não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo eu vou condenar, porque eu sou filha de Deus. Entendeu? É você trazer à existência os versículos da palavra que te dão força, que te dão confiança.
os versículos da palavra que vão trazer o mundo espiritual à tona. Paz, Larissa. Entenderam? Nós temos que andar assim, meus irmãos. Nós não podemos andar falando demais, não. A nossa fala tem que ser o mínimo. Nós temos que falar para abençoar. Nós temos que falar para louvar a Deus com a nossa vida. Nós temos que falar para dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é essas todas as coisas? Não é as coisas desse mundo, não. É as coisas no reino espiritual. Você pode vencer a vida no reino espiritual através de você declarar os versículos da Bíblia. Por isso você precisa ler a Bíblia. Por isso você precisa estar diante da presença do Pai, buscando a Ele em novidade de vida. Você está trabalhando? Você está, Senhor, eu te louvo, porque a tua palavra diz que eu posso confiar em ti. Senhor, eu te louvo, porque a tua palavra diz, eu ponho os meus olhos nos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bom dia, Andréia. É assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que estimular o mundo espiritual na minha vida. Eu tenho que estimular a fé no meu coração. Entendeu? E aí você vai falar também, Senhor, na tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o momento de calar no mundo físico e falar no mundo... Exatamente. Marta, você falou tudo. Você foi cirúrgica, precisa. Exatamente isso. Nós temos que calar no mundo físico e falar no mundo, para o mundo espiritual. E o que eu vou falar? Eu vou falar as promessas do Senhor. Irmãos, eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço quando o meu filho me levou para morar numa favela junto com as minhas filhas. E eu sempre morei em bairros excelentes da cidade. Sempre morei em bairros de pessoas muito, como é que fala? Pessoas assim, de um nível, né? Bom. Entenda bem o que eu tô falando, hein? Por favor. Tô falando de educação. Não tô falando de dinheiro. Claro que tem pessoas com dinheiro. Mas eu tô falando de nível de educação. Eu sempre morei em bairros que eu podia morar. E de repente o meu filho me jogou para eu morar numa favela com as minhas duas filhas. E o Senhor falava comigo: você não pode ir lá ver, porque senão você não vai. E você precisa estar lá. Você precisa estar lá. E eu fiz o que Deus mandou. Eu não fui ver, eu só cheguei lá no dia. Eu tinha um Ford Ka na época, branco. E eu coloquei os 2 cachorrinhos que eu tinha, a Charlotte e a Mel, dentro do carro. Coloquei o gatinho que tinha aparecido em casa. Minhas 2 filhas atrás e eu. E o caminhão da mudança na frente e eu atrás. Quando eu cheguei lá, que minhas filhas viram, elas começaram a chorar. Os cachorros começaram a gritar, uivar. E o gato, ele esperneava dentro do carro. Parecia que eles estavam vendo coisa. E eu, naquela situação, olhei para aquilo tudo. Eu saí do carro, fechei a porta. Coloquei a minha mão assim no capô do carro. Olhei para aquilo e falei: Senhor, eu preciso de estratégia para sair daqui viva. Eu preciso que o Senhor mostre para mim o que eu vou fazer para sair daqui viva. Porque o lugar aqui é terrível. Eu tô com medo disso aqui. Minhas filhas estão apavoradas. Até os bichos estão com medo, Pai. Tem misericórdia de mim. E o meu filho, eu escutando ele no celular, com o pai dele, dizendo: tá do jeito que nós queríamos. Elas estão desesperadas. Estão doentes. Não querem ficar. As meninas não querem ficar aqui. Elas vão adoecer. E falando com o pai, dando risada, se sentindo maravilhado daquela situação. E eu ali clamando ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, me mostra o que eu faço aqui. Como eu vou sair daqui viva? E a minha filha falou: mãe, nós não podemos entrar aí. Mãe, nós não podemos. Eu falei: não, nós vamos entrar em nome de Jesus. Nós vamos fazer desse lugar o melhor lugar para se viver do mundo. Vamos entrar em nome de Jesus, porque é aqui que Deus mandou. E aqui o Senhor vai nos guardar. E ali eu entrei, irmãos. O dono do caminhão, o senhor do caminhão falava para mim: dona Ruth, a senhora não pode ficar aqui com essas meninas. É loucura. A senhora fica aqui, vocês vão morrer, eles vão matar a senhora. Eu falei: meu senhor,
Coloca a mudança para dentro. Pode pôr a mudança. Ele falou, mas não vai caber o que trouxemos. Eu falei, não tem problema. A gente deixa no meio do mato, não tem problema. Enfia tudo aí, vai colocando, vai colocando. E ele foi colocando, ele falou assim, minha senhora, presta atenção, eu ponho de tudo de novo no caminhão e volto com a senhora para trás. Eu falei, não, meu senhor, eu preciso ficar aqui. É ordem de Deus, eu preciso ficar aqui. Irmãos, não tinha nem janela. As janelas que tinham era só grade de ferro. As janelas eram tudo vazado. Os vidros não tinha. A minha sorte é que eu tinha em torno de 80 caixas. Gente, não repara não que é os cachorros, tá? Eu tinha em torno de 80 caixas do meu ateliê que eu tinha desmontado. E numa dessas caixas bem grandes eu tinha 80 metros de plástico cristal. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um plástico transparente. E na hora o Senhor falou para mim, faz vidro dos plásticos. E naquele mesmo momento, irmãos, eu comecei a fazer vidro dos plásticos. Eu comecei a envolver aquelas janelas que não tinham vidro. Eu comecei a envolver todas no plástico para poder ficar ali. E ali eu fui organizando de uma tal forma, entenderam? A minha pia era uma bacia, não tinha pia. Era uma bacia, não tinha encanamento, entenderam? Era assim. Foi assim que eu vivi durante 9 meses da minha vida. Clamando ao Senhor noite e dia. Eu passava a noite acordada com as meninas e dormia durante o dia. Quando o povo saía para trabalhar, é que nós íamos dormir. Porque foi a estratégia que Deus me deu para sair de lá viva. E eu só fui descobrir que aquela casa já tinha sido metralhada na semana que eu saí de lá. Que o vizinho me contou que ninguém ficava ali porque todos eram roubados e eles metralhavam a casa. Entenderam? E eu tô aqui viva. Por que eu tô aqui viva? Eu tô aqui viva, sabe por quê? Porque eu obedeci a Deus, a ordem do Senhor. O Senhor naquele lugar falou comigo. Era uma prisão, exatamente, Isabel. Naquele lugar foi o lugar onde Deus mais falou comigo na minha vida. Naquele lugar, quando eu cheguei lá, uma semana depois, eu fazia aliás, uma semana não, fazia um mês que eu estava ali. Um mês que eu estava ali. E esse mês inteiro, eu falava noite e dia, nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Essa é a herança de Deus sobre a terra. E assim eu falei durante aquele mês todo. E eu falava assim, ó, é do tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando foi véspera, se não me engano, foi a véspera do aniversário da cidade aqui, alguma coisa assim, eu não me lembro a véspera do feriado. Eu recebi uma notícia que eu ia ser presa, porque o meu ex-marido tinha feito algo no meu nome para me incriminar. E tinha feito uma assinatura falsa minha. E por aquela assinatura falsa eu ia ser presa. Então veio na hora, veio a pessoa me ameaçando. E naquele mesmo... E aí meu filho falou assim, mãe, você vai ser presa até de tarde, viu? Desse jeito. Você vai ser presa até a tarde. E naquele momento eu escutei. Na hora, você precisa de um advogado. Liga para o Alcides que ele tá te esperando. Alcides era um amigo meu que foi aluno do meu avô no curso de Direito aqui em Maringá. E ele era muito amigo da nossa família. E já fazia muitos anos que eu não conversava com o Alcides. Devia ter mais ou menos 5, 6 anos que eu não conversava com ele. E naquele momento o senhor falou para mim, liga para ele tá te esperando. E eu liguei naquela hora. E ele falou assim pra mim, Ruth Urbinati, não é possível, eu tô falando com você, com fulano de tal, não lembro quem é a pessoa que tava com ele. Eu estou falando aqui com ele, fulano, cadê a Ruth Urbinati que eu não vejo mais? Eu falei, Alcides, eu não tenho tempo para falar com você, meu irmão, o que tá acontecendo realmente com a minha vida, mas eu preciso que você me socorra, porque Deus falou comigo que eu tinha que ligar para você. E eu tô para ser presa e eu preciso de socorro, eu não sei o que fazer. Contei a situação toda para ele.
Ele falou assim para mim: fica em paz. Curte o seu feriado em paz, que eu tô ligando lá agora. E não existe prisão para você. Você fica em paz, porque eu sou o teu advogado, com dinheiro ou sem dinheiro. Naquele dia, irmãos, eu vi a força das nossas palavras no mundo espiritual. Naquele dia eu pude provar a força de você declarar a palavra de Deus no mundo espiritual. Mas não é você ficar com ela aqui, não. É você falar. Não é falar abobrinha. É você falar a palavra. Meu irmão, você não tem noção do peso dessa palavra no mundo espiritual. Você não tem, você não calcula o peso dessa palavra no mundo espiritual. E naquele dia, irmãos, ele ainda falou para mim, porque eu falei para ele: Alcides, eu não tenho como te pagar, meu irmão. Eu não tenho um tostão, eu não tenho nada mais na minha vida, acabou tudo. Eu não posso explicar os detalhes, mas eu tô numa situação que eu não tenho o que fazer. Ele falou para mim assim: fica tranquila, curte o teu feriado numa boa. Ele falou desse jeito para mim. E na terça-feira eu te espero na esquina da Avenida Brasil com a Basílio Saltchuk. Eu estarei lá te esperando. E assim, na terça-feira eu fui lá, fomos no lugar que o meu ex-marido tinha preparado toda a armadilha para eu ser presa. E ali, meu irmão, foi questão de 5 minutos, tudo estava desfeito, tudo estava por terra. Não, desculpa, seu Alcides, olha, nós não queríamos fazer uma coisa dessa, é porque a coisa ferveu aqui, e não sei o que, e não sei o que. Irmãos, todo o esquema de Satanás foi desmontado ali, entenderam? Então, meus irmãos, prestem atenção, saibam viver a vida com Deus. Nós temos que saber viver com Deus. Nós temos que saber o poder do nosso Deus. Você fala de Deus, mas você não crê no Deus que você serve. Esse é o problema. Você não crê. A tua crença da boca para fora. O Senhor já te deu coisas. O Senhor já te preparou coisas e você jogou fora porque você não tem fé para seguir. Você não tem fé para avançar. Você fica um crente, sabe como? Um crente aleijado. Você crê de um lado e descrê do outro. Você crê que ele pode te salvar, mas você não crê que ele pode te abençoar aqui. Te abençoar aqui que eu estou dizendo não é você ter isso aqui em excesso, não é você ter uma casa de luz. Não, eu estou te falando no dia a dia. O Senhor entrar nas portas junto com você. É o Senhor passar com você em determinados lugares. É o Senhor cumprir na tua vida o que precisa cumprir. É você ser uma luz em meio às trevas. É você passar fé para o teu irmão. É você proclamar a palavra de Deus com fidelidade de vida. Meu irmão, você fala demais e faz de menos. Esse é o problema. Eu vejo muita gente, irmãos, fala porque é isso, porque é aquilo, porque Deus... Aqui é muito simples você falar. Eu quero ver você viver. Eu quero ver você viver vida de fé. Eu quero ver você viver a palavra como está escrita. É você pôr em prática. Essa é a questão. É você ter seus problemas, é você ter as percepções e você buscar no mundo espiritual o que Senhor, me mostra o que está acontecendo, o que está por trás, o que está por trás das percepções que eu estou tendo. Qual é o motivo das percepções que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo no mundo espiritual, Pai? Me mostra. Me mostra. E o Senhor, irmãos, mostra, Ele declara para você. Ontem eu ouvi Deus fazer isso na minha vida. Deus declarar. Tudo aquilo, há um mês, sentindo, e eu vi o Senhor declarar na minha vida. Mostrar assim, ó, rasgado. Entenderam? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos convida para viver uma vida diferente. Entendeu?
Irmã Ruth, passei a ter fé em Deus quando meu filho caiu de 17 metros e não quebrou nada. Foi a mão do meu Deus. Exatamente, minha irmã. Exatamente. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Irmãos, eu para aprender a ter fé, eu passei por muitas situações. Muitas. Eu fui levada mesmo lá no poço. Sabe por quê? Porque eu cria no meu Deus, eu cria nele, eu cria que o seu filho era o meu salvador, mas eu achava que a minha vida aqui era minha. Ele era lá, ele só me atenderia na doença, em coisas assim. Mas nisso aqui, jamais. Era eu que tinha que procurar. E a Bíblia diz que Deus cuida dos seus filhos quando eles dormem. Deus acrescenta o que falta quando eles dormem. Deus dá o sustento quando nós dormimos, não é quando a gente está trabalhando. Estão entendendo? Não é que você não vai trabalhar, não. Mas a preocupação, se você dorme em paz, o Senhor está preparando o que você precisa. Deus, que nem Deus mexeu com a Joelma no filho dela. Deus mexeu comigo na vida material. Porque na vida de saúde, eu tinha certeza que Deus curava. Mas na minha vida material, não. E foi aonde Deus mais mexeu na minha vida. Então eu louvo ao Senhor por isso, porque hoje eu posso estar aqui, contando para vocês o que era uma mulher sem fé, que de repente, em 5 anos de sofrimento, nem 5, o total foi 7, mas 5 anos mesmo de aprender a confiar, essa mulher sou eu. Eu era uma incrédula, mas o Senhor me jogou no poço para que eu saísse lá uma nova criatura. E eu louvo a Deus por isso. Se precisar jogar de novo, pode jogar. Eu estou disposta a ir. Se para eu entrar no reino dos céus eu precisar passar por outras baterias, eu estou disposta a ir. Porque eu sei que vale a pena. Então, meu irmão, busca o Senhor enquanto você pode achar. Eu quero ler aqui para vocês, muito bonito. Diz assim, não desmaies, Hebreus 12, 5, presta atenção. Como é grande a tentação aqui, quando passamos por duras aflições ou sofremos uma grande perda. Nós desfalecemos, o coração se abate e a fé hesita, ante a aguda prova de dor. Não aguento mais, estou desesperado com tanto sofrimento. O que é que eu faço? Deus me diz para não desmaiar. Mas o que uma pessoa pode fazer quando está desmaiando? Essa é a pergunta. O que fazemos quando estamos para sofrer um desmaio? Não podemos fazer nada. Temos que parar com tudo. Quando perdemos as forças, buscamos apoio no braço de uma pessoa amiga e forte. E ali ficamos e descansamos, quietos e confiantes. O mesmo acontece quando somos tentados a desmaiar na aflição. A mensagem de Deus para nós nessa hora não é ser forte e corajoso, pois Ele sabe que a nossa coragem se foi, mas sua mensagem está naquela palavra suave, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou ler de novo. O mesmo acontece quando somos tentados a desmaiar. A mensagem de Deus para nós nessa hora não é ser forte e corajoso, pois Ele sabe que a nossa coragem já foi embora, nós não temos mais. Mas a sua mensagem está naquela palavra suave, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Hudson Taylor estava tão fraco em seus últimos meses de vida que disse em carta a um grande amigo: estou tão fraco que nem posso escrever. Não posso ler a Bíblia. Não posso nem mesmo orar. Só posso ficar quieto nos braços de Deus, como uma criança confiar. Esse extraordinário homem de Deus, com todo o seu poder espiritual, chegou ao tal ponto de fraqueza e sofrimento físico que só podia ficar quieto e confiar. E é tudo o que Deus pede de nós, os seus filhos. Quando as forças nos abandonam, no fogo ardente da aflição, não procuremos ser fortes.
Apenas fiquemos quietos e saibamos que Ele é Deus, que nos sustentará e nos levará a salvo. Deus reserva os mais fortes estimulantes para os mais profundos desmaios. Entendeu? Deus reserva os mais fortes estimulantes para os mais profundos desmaios. Você está desmaiando, meu irmão? Deita nas mãos de Jesus. Você está desmaiando, meu irmão? Minha irmã? Deita nas mãos do Pai. Ele cuida de você enquanto você está deitado ali. Não fala nada. Só aguarda. Confia. Você precisa confiar. Nós temos, irmãos, que mudar a nossa postura, porque Deus está nos dando a capacidade de mudar. Por quê? Porque os tempos que estão vindo são maus. E se nós não estivermos com fé agora, nós não vamos conseguir passar o que vem vindo. Se você não conhecer o que teu Deus quer de você, você não vai aguentar. Você precisa estar confiante na presença do Pai. Você precisa saber que o teu Deus, Ele é vivo e verdadeiro e que Ele cuida de você até desmaiado. A fé foi embora, a aflição veio, você está no susto, o teu coração já está desfalecendo, o teu corpo sua frio. Pois é, irmão, senta, cala a boca. O teu problema, sabe por que você passa às vezes muita coisa? Porque você fala demais. Ontem Deus me mostrou uma situação muito tremenda de pessoas que o Senhor estava preparando. Presta atenção no que eu vou dizer. Pessoas que o Senhor estava já preparando tudo para uma grande obra. E ontem eu tive a certeza como essa viagem foi um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas. Passei 40 dias com muita tribulação. Passei uma parte desses 40 dias sem ouvir Deus falar comigo. E eu estava inquieta, eu falava, Senhor, o que está acontecendo que o Senhor não está falando comigo? O que é que eu estou fazendo de errado que eu não escuto a tua voz? O que está acontecendo? E o Senhor falou comigo exatamente assim. Para de dar lado para quem gosta de falar dos outros. Não dá conversa para pessoas que gostam de falar da vida dos outros. Sai fora desse sistema, você não pode estar nisso. E ali eu fiquei quieta. E ali eu me policiei para não estar em contato com esse tipo por um tempo. E ali, meus irmãos, eu comecei a ver determinadas coisas. E quando foi ontem, observando, e o plano que estava sendo feito para um lado, tudo estava pronto para se abrir de uma forma tremenda. De repente, e o Senhor me mostrou, sabe o quê? Falas erradas. Presta atenção, meu irmão. A tua fala faz você perder a grande bênção que Deus tinha para a tua vida. As portas se fecharam, não foi porque Deus quis que as portas se fecharam, mas as tuas palavras fecharam as portas que eram para ser abertas na tua vida. Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta bastante atenção. As tuas palavras foram seladas e fechadas as portas que eram para ter sido portas de bênção. Mas não foi Deus, não. É a consequência da fala. Quando eu falo para vocês, se você está passando por um perrengue, você está passando por alguma coisa, a primeira coisa que você faz,
Fecha a tua boca. Não fala nem para bem e nem para mal. Entrega ao Senhor. No teu quartinho de oração, você conversa com aquele que te criou. E fala: Pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu estou confiada em Ti. Eu estou confiada que o Senhor vai abrir ou vai fechar, que o Senhor vai mostrar o que está acontecendo. Presta bastante atenção. As portas são fechadas, porque as palavras que saem são palavras que desagradam o coração de Deus. Não é Deus que fecha. São as tuas palavras que fecharam. E infelizmente vão passar por um pouco de tribulação. Por quê? Porque as palavras não são palavras de esperança. São palavras que quebram a fé e tentam minar a fé dos outros. Cuidado. Cuidado. Meu irmão, se você estiver na situação de desmaiar, estiver suando frio já para cair, se não tiver jeito, desmaia, mas nas mãos do Pai. Aqui, ó. Dorme nas mãos do Senhor. Porque Ele vai te guardar, mas fecha a tua boca. Fecha a tua boca, porque a tua palavra te declara vida ou te declara morte. Te declara bênção ou te declara maldição. Vigia com as tuas palavras. Vigia com o que você vai falar do teu próximo. Vigia com acusações. Vigia, meu irmão, vigia. Presta bastante atenção. Não é tempo de brincar. Nós estamos num momento que nós temos que ser firmes com Cristo. Não é tempo de recuar. É tempo de avançar em fé, em graça e em santidade. Não se esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santidade você não verá a face de Deus. Tá bom, meu irmão? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o nome honrado do teu Filho Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando, te agradecendo por esta manhã. Eu te louvo, Pai, pelos irmãos que oraram pela minha vida durante esses dias que eu estive, esses 2 dias que eu estive fora. Eu te louvo, Senhor, porque a nossa missão foi, diante da tua presença, uma bênção. O Senhor elucidou muita coisa. E eu te louvo, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos ficaram bem, firmes e fortes, louvado seja o Senhor. E o Senhor está fazendo uma maravilha no meio do povo. O Senhor está fazendo coisas que nós ainda não entendemos, mas vamos entender em poucos dias. E eu te peço, Senhor, guarda o teu povo aqui. Tira a angústia, tira o ostracismo, tira, Senhor, tudo aquilo que pode abalar a fé dos meus irmãos. Mas ensina, meus pais, aos meus irmãos, que eles possam aprender que nós temos que calar a boca. O segredo está no ficar quieto. O segredo está em ser inteligente. Inteligência espiritual. A minha fala é contigo, eu não tenho que comunicar nada a ninguém, eu tenho que levar a ti as minhas necessidades. Senhor, guarda o teu povo em nome de Jesus. Não deixa, Pai, que nós venhamos a sucumbir mediante ao que está chegando aí. Livra-nos do mal, dá a força necessária para que nós possamos passar e enfrentar tudo que está vindo. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo por esse dia. Nos ajuda. Fica conosco, não nos abandona em nome de Jesus. Guarda os meus irmãos. Guarda, Senhor, aqueles que estão doentes. Eu te peço, Senhor, pela Priscila, que está gravidez de alto risco, pelo sogro da Estela, pela Rosimeire, Senhor, que está com problema de câncer. Pai, tu és soberano, tu sabes de todas as coisas. Cumpra a tua vontade em cada um desses irmãos aqui. Guarda-nos nesse dia, nos dá um dia em paz na tua presença, mediante a tudo que está acontecendo. Que Deus abençoe, Senhor, a todos nós. Que a tua bênção, a tua graça possa estar conosco. Venha ser com as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Um dia maravilhoso na presença do Pai. E se o Senhor assim permitir, nós estaremos à noite aqui trazendo a palavra do Senhor, tá bom? Compartilhando aquilo que o Senhor tem nos dado. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem com Jesus. Amém e amém.